Ora, boa tarde a todos. E eu é que agradeço o convite à PLL, na pessoa da doutora Isabel, do doutor Erlander, e queria, antes de começar, dar só duas palavras. Uma de agradecimento à PLL, que eu acho que tem tido, eu desde que que fui interna de hematologia, que a PLL está presente na minha vida enquanto médica. E sei que os meus doentes recorrem muitas vezes à PLL e sentem nesta associação um conforto muito grande e uma ajuda muito grande naquilo que é uma caminhada muito difícil no tratamento e no pós-tratamento, como foi aqui já falado, e por isso o meu agradecimento a todos os profissionais da APLL e a todos os doentes e ex-doentes que de forma voluntária se interajudam e ajudam estas pessoas nesta caminhada que é difícil. E dizer-vos que é de facto uma honra estar aqui e partilhar estas mensagens que são importantes a todos e rever pessoas que de facto são tão importantes também na minha vida enquanto médica, enquanto pessoa. E aqui um cumprimento especial à enfermeira Virginia e à enfermeira Aurora, que realmente se calhar também foram muito importantes, se calhar não, de certeza, até naquilo que é este tema da decisão partilhada do tratamento com o doente, que de facto não é só uma decisão médica, mas também não é só uma decisão do doente, há aqui todo um conjunto de intervenientes e era sobre isso que eu acho que queria falar convosco e partilhar estas ideias. E podem me interromper. Ora, acho que é assim. Pronto, de facto, quando falamos em tratamento, há dois interlocutores principais que pensamos de imediato, não é? O médico e o doente, e durante muito tempo esta foi uma relação muito unidirecional, uma autoridade médica inquestionável, em que, e ainda hoje, algumas pessoas têm dificuldade em questionar e em pôr questões ao médico por medo ou por insegurança, e porque sempre foi assim, é muito cultural, mas na verdade os tempos têm vindo a mudar e há uma tentativa de todos de que esta decisão não seja unidirecional como foi durante muitos séculos. No entanto, é importante pensar que, de facto, aquilo que preocupa um e outro provavelmente é muito diferente, não é? O médico está muito centrado em fazer um diagnóstico correto, em decidir um melhor tratamento para aquele doente e em obter bons resultados, que implicam, obviamente, o sucesso do doente. Mas o doente não está muito interessado em saber as particularidades do tratamento em termos de especificidade. O doente está em sofrimento porque lhe foi dito que tem uma doença má, tem muitas preocupações sobre aquilo que vai ser o impacto desta doença e do tratamento no seu dia-a-dia e, sobretudo, de repente, se calhar até pela primeira vez, questiona-se sobre o seu tempo de vida, se vai ser encurtado, e isto acarreta muitos medos e muitas angústias. E, portanto, de que forma é que estas duas pessoas que têm visões tão diferentes sobre a mesma coisa, de que forma é que nós podemos tornar esta relação um bocadinho mais bidirecional, mais empática e decidir de forma partilhada? Eu, para responder a isto, acho que podemos fazer o exercício, de facto, o que é que cada um é nesta ligação e em o que é que cada um pensa. E o médico, obviamente, pensa em curar aquele doente. Foi para isso que estudou, é para isso que está dotado, foi para isso que fez um juramento em que aquilo que quer é zelar pela saúde do doente e que tudo fará, efetivamente, para contribuir para o bem-estar daquele doente. E, para isso, é dotado de uma série de ferramentas teóricas, precisa de uma atualização científica permanente e, nos dias de hoje, cada vez mais difícil, com o boom de informação que há, de fármacos mais específicos, múltiplos ensaios, e o médico tem que estar permanentemente atualizado. Cada vez mais não há uma decisão única de um médico,
mas sim um apoio e uma busca de decisões interdisciplinares em que vários médicos de diferentes áreas podem decidir e depois todo um conjunto de burocracias, de circuitos, infelizmente cada vez mais, de autorizações que tornam o trabalho bastante complexo. E, portanto, para um diagnóstico adequado, a escolha do melhor tratamento adequado àquele doente, por forma a minimizar ao máximo a toxicidade que estes fármacos podem dar ao doente, o objetivo do médico é beneficiar aquele doente, eliminar a doença e permitir que ele tolere bem os tratamentos. Pois a vertente do doente é um bocadinho diferente, não é? O doente está em sofrimento pelos sintomas que tem decorrentes da doença, está frágil, dependendo, obviamente, das personalidades, pode estar mais deprimido, mais ansioso, mas, acima de tudo, relembrar que o doente, na grande maioria dos casos, desconhece totalmente aquela doença, muitas vezes nem sabe que doença é a primeira vez que está a ouvir falar em semelhante nome, desconhece todo o percurso que é necessário para confirmar um diagnóstico, e há exames de diagnóstico muito estranhos, e há muitas idas ao hospital, e há muitos exames a fazer, e depois o próprio tratamento, muitas vezes longos, contínuos, com toxicidade que não é desprezível. E, portanto, as questões são sempre à volta daquilo que o doente vai sofrer, se vai ficar mais ou menos dependente e qual os efeitos que esta doença e o tratamento vai ter na sua pessoa. E, portanto, vemos que, de um lado, uma parte científica e, do outro lado, uma parte mais emocional, conjugam-se aqui e ambos são inundados de informação diferente, mas que torna todo o processo complexo, mas que tem, obviamente, que se interligar para uma decisão em conjunto. Isto tem sido um bocadinho ultrapassado através do consentimento informado. Todos estes tratamentos têm que ser autorizados pelo doente, que tem que assinar o consentimento informado, esclarecido e livre, que todos conhecem, e isto pressupõe, obviamente, uma autorização esclarecida do doente, ou seja, ele assina o papel, mas convém que perceba aquilo que está a assinar. E às vezes notamos que o doente sente, ok, pois, não há alternativa, se acha que é o melhor para mim, eu vou assinar. E isto não devia ser assim, porque sim, o médico se está a propor aquilo, acha que é o melhor para o doente, mas o doente talvez tenha um papel muito ativo nesta partilha de decisão. E, portanto, se calhar, só assinar o papel não é suficiente. O diagnóstico, sobretudo o de doença oncológica, como já foi dito aqui, tem um impacto enorme na vida do doente e da família. Há um estigma social também muito importante, não é? Uma doença oncológica, o doente parece que de um momento para o outro passa a estar inapto para a vida social. E é aqui que também a rede de suporte da família e amigos é posta à prova. A doença surge sem aviso prévio, de repente a vida muda, o doente é posto contra a espada e a parede, há esta intensidade de exames, como vos disse, há demasiada informação nova que não se percebe e é demasiado complexa muitas vezes, dúvidas, medos, muitas vezes as consultas são demasiado rápidas, não há tempo para questionar, não há vontade para questionar e, portanto, o doente fica sem respostas a tudo que são as dúvidas que depois surgem em casa. E, portanto, o doente vai perguntar ao vizinho, ou ao amigo, ou ao familiar, que teve uma situação que para ele é igual, pode não ser, mas é muito parecida, portanto deve ser da mesma maneira. E se com ele correu bem, comigo vai correr bem, mas se correu mal, comigo também vai correr mal. E, portanto, há um conjunto de dúvidas que surgem. E, portanto, vai-se muitas vezes procurar informação. O que é que ao doutor Google. As redes sociais e a internet, de facto, são uma ajuda muito importante, mas nesta fase inicial pode baralhar muito o doente, porque não há uma busca muito informada de informação. As fontes muitas vezes não são fidedignas e não há um filtro, não é? Portanto, o doente não sabe todos os pormenores que necessita para perceber se aquela informação que está a ler na internet se aplica a ele ou não. E, portanto, fica assustadíssimo. Eu lembro-me uma vez um senhor, já no 4º ciclo de quimioterapia, e era um doente bastante ativo nas questões,
sabia tudo sobre a doença e uma vez pediu-me um relatório, eu fiz e classifiquei tudo conforme manda a lei e ele viu os números, viu os índices de prognóstico que estavam descritos, foi procurar na internet e de repente ligou-me, olha, então, isto afinal é muito mais grave do que eu estava a pensar. Isto é muito diferente. Isso não é. Porquê? Porque ele foi à internet, pesquisou estadio não sei quê, estadio não sei o que mais, não soube filtrar aquilo que eu lhe tinha explicado e para ele, de repente, a doença era muito pior do que efetivamente ele tinha achado de início. Há também uma tentativa, e aqui um apoio um bocadinho mais consistente, de encontrar respostas nos grupos de apoio, como a APLL ou outros, em que aqui profissionais de saúde ou doentes ou ex-doentes podem tentar orientar um bocadinho mais estas dúvidas, mas sem dúvida que o ideal seria conseguirmos responder a tudo isto num ambiente hospitalar, em que, conhecendo os pormenores do doente, conseguimos ir ao encontro das dúvidas do doente e tranquilizá-lo. Como muitas vezes não é possível em tempo útil, o doente sente-se confuso, tem medo de ser um fardo para a família e isto vai comprometer a adesão do doente ao tratamento, vai criar muita confusão nas mensagens que são transmitidas e aumenta claramente a insegurança e às vezes a desconfiança na equipa que o está a tratar. E obviamente torna tudo mais pesado numa caminhada que já é de si difícil. E portanto, qual será o caminho certo para nós tornarmos toda esta relação, que é de si difícil numa fase inicial, porque um está focado naquilo que é escolher o melhor para o doente e o outro está focado em saber o que é que lhe vai acontecer. De que forma é que estes caminhos podem encontrar-se em vez de divergir? Eu penso que podemos focar-nos em 2 pontos principais. E acho que o principal é a comunicação. Não vale de nada o médico falar, debitar informação, se do outro lado a pessoa ficou retida na primeira palavra e não sai dali, e, portanto, tudo o que lá chega é ruído. E, portanto, acho que esta informação deve ser partilhada e deve ser faseada. Assim, eu diria que tem que haver uma explicação sucinta, acessível, idealmente num ambiente calmo, sem múltiplas interrupções, e não esbanjar tudo numa primeira consulta, mas tentar, dentro daquilo que é possível, fazê-lo de uma forma progressiva e com repetições. Tentar, ao máximo, partilhar dúvidas, e isto é de parte a parte. O médico quer saber quais são as limitações daquele doente, quais são as comorbilidades que ele tem, se tem apoio social ou não, se há algum problema que o inquieta mais, mas é importante também que o doente, porque os doentes são todos diferentes e o médico pode não conseguir chegar a todas as dúvidas do doente, é importante que o doente se sinta à vontade de dizer e isto, e aquilo, não é? Eu costumo dizer, não é disparatado perguntar, disparatado é ir para casa com essa dúvida por esclarecer. É preciso sinceridade na informação. Durante muito tempo há aquela ideia de que o médico não deve contar tudo, porque o doente depois vai ver que é uma doença oncológica ou é mau isto e não vai conseguir digerir. Eu não digo que se deva ser bruto, não se deva dizer tudo de uma vez, mas se a pessoa se mostra interessada em saber e quer saber, nós não devemos negar essa informação. E isso é muito importante, porque a pessoa percebe que do outro lado está alguém que lhe vai contar sempre a verdade e que ele vai estar preparado para aquilo que vem. Ou tenta, pelo menos, preparar-se. É-lhe dada essa oportunidade para se preparar. E isto, sobretudo, se a linguagem utilizada for objetiva, for clara, for simples e adequada à pessoa que está do outro lado. E por isso é que aquele doente que vos disse há bocado, eu nunca lhe disse que ele tinha um MIPID 4 ou um estadio 4, porque não interessava, ele não ia perceber aquilo. Disse-lhe tudo isso por outras palavras. Quando ele viu o código e foi à internet, não conseguiu associar que tínhamos estado a falar da mesma coisa o tempo todo. Depois é importante colocar a família e envolver a família, porque, como disse a enfermeira Virgínia, é verdade, a família, isto é um diagnóstico do doente, mas não só, é da família. E a família tem um papel muito importante de caminhar junto com o doente ao longo de todos estes meses. E, portanto, acho que é muito
útil ouvir a família e perceber qual a visão da família perante aquele doente, a personalidade dele e as dificuldades que vamos encontrar, porque muitas vezes o doente nem as reconhece, nem as vai dizer logo de início, mas também que o médico possa estimular este familiar, ou este amigo, ou este cuidador, a ser presente na vida do doente daí para a frente. E, finalmente, tentar antecipar aquilo que vai acontecer. É impossível antecipar tudo, mas tentar fazer ver ao doente que vai ser uma jornada longa, com idas várias ao hospital, o que é que o espera na gestão do tempo, na gestão dos tratamentos, quais são os circuitos habituais e quais são os problemas que poderão vir, o que é mais provável. E isto vai minimizar o impacto negativo de algumas situações e melhor gerir as toxicidades. E depois, o segundo ponto, que é muito importante também, que é o trabalho de equipa. Apesar de termos estes dois interlocutores que efetivamente se encontram e nós tentamos ao máximo, através desta comunicação partilhada, que a relação seja mais bidirecional e a informação partilhada, a verdade é que o médico, por incapacidade técnica e por dificuldade de tempo, não vai conseguir fazer tudo isto. É impossível. E por isso há todo um conjunto de profissionais que envolvem estes dois interlocutores e que são muito importantes. E começava, obviamente, por aqueles que estão presentes sempre, desde o início até ao fim, no diagnóstico, nos tratamentos, e que podem e têm um papel importantíssimo, porque muitas vezes é nos enfermeiros que o doente encontra aquela palavra mais empática numa primeira fase, que se sentem mais à vontade para confessar algumas dúvidas que tiveram vergonha ou medo ou, de partilhar com o médico, e são realmente as pessoas que estão mais presentes na fase do tratamento, no momento exato do tratamento do hospital de dia, e é com eles muitas vezes que se sentem à vontade para partilhar um conjunto de coisas. E, portanto, são muitas vezes os enfermeiros que se apercebem até de algumas questões mais difíceis de lidar, muito antes do médico. Há outros profissionais de saúde que também são importantes, como vos disse, o médico especialista de uma determinada área muitas vezes solicita a ajuda de outros médicos e isso faz parte para perceber e para melhor controlar outros sintomas. Isso é muito comum, por exemplo, na área da oncologia, da hemato-oncologia, procurar um cardiologista, um doente que já tem insuficiência cardíaca, permitir que este colega otimize melhor a medicação que ele já faz, por forma a minimizar consequências que o tratamento pode trazer do ponto de vista cardíaco. Muito importante o apoio psicológico e não é uma fragilidade. Às vezes os doentes não querem ir ao psicólogo porque não preciso, eu consigo. Não, eu acho que devia ser obrigatório todos numa primeira fase, porque depois, ok, se não precisa, tudo bem, mas numa primeira avaliação tudo isto é muito duro, é a vida de repente. Estão ali umas pessoas que dizem que não posso ir trabalhar, não posso fazer isto, não posso ir a um concerto, não posso ir a um shopping, não posso andar de autocarro, quer dizer, de repente, não é normal. E, portanto, é importante este desabafo com alguém que nos vai ajudar a arranjar as técnicas necessárias para o fazer. E o médico, por muito que tente, que ajude, e o enfermeiro tente e ajude, e cada um de nós com a sua personalidade pode ajudar, mas há especialidades destinadas para isto e que podem, de uma forma mais técnica, ser mais eficazes. Todo um conjunto de assistentes operacionais, assistentes técnicos que ajudam no dia-a-dia, de voluntários, a componente social, muito importante, ouvimos a doutora Sílvia a falar sobre isso durante o tratamento e após, mas numa fase inicial, quais são as ajudas técnicas que o doente precisa? Não tem transporte para fazer o tratamento, precisa de um conjunto de subsídios a que tem direito. O médico não sabe, na verdade. Vai sabendo aqui e ali, mas não sabe em profundidade responder a todas estas questões que são importantes para o doente e que podem facilitar a logística do doente e da família nos tratamentos. E depois olhar para todo um outro conjunto de situações que são muito importantes e aqui também tem um papel muito importante na decisão do tratamento. Muitas vezes que esquecemos de perguntar se há alguma ideologia
alguma crença religiosa, alguma situação de fé que seja impactante para o doente no cumprimento de um determinado tratamento ou que o doente queira ver cumprir daí a pouco tempo. Isso é importante para o doente, faz parte da vivência dele. A família, os amigos, saber se este doente tem alguém dependente dele, quer sejam filhos pequenos, quer seja um pai ou uma mãe que depende dele, ou outro familiar, se ele é cuidador de alguém, ou se ele precisa de um cuidador. Toda esta questão familiar não é ser de saber. Às vezes, quando começamos a fazer um conjunto de perguntas na consulta, sinto que do outro lado, mas porquê é que ela quer saber com quem é que eu sou casado? É por isto tudo, não é? É que nós já estamos a prever no futuro se aquela pessoa vive sozinha, se vai ficar dependente e se tem ajuda. E agora? O que é que eu fiz? Se o doente tem projetos, se tem sonhos, se tinha algum plano, daí a pouco tempo, se tem o casamento de um filho ou um batizado de um neto, ou outra coisa qualquer que seja importante para ele cumprir, e se nós, umas férias, uma viagem, se nós conseguirmos ajustar o tratamento ou evitar que o doente venha naquele dia fazer o tal exame porque tinha um compromisso que era importante, isso é importante saber também. O trabalho, qual vai ser o impacto daquele doente deixar de ir ao trabalho, se ele pode deixar de trabalhar ou não. Enfim, todo um conjunto, podíamos ficar aqui a partilhar tudo o que são muitas preocupações do doente e que devem ser tidas em conta naquilo que é uma decisão de tratamento. E por isso é que esta partilha de informação não deve ser bidirecional, mas é múltipla, são vários os intervenientes e que permitirão fundamentar solidamente uma decisão que é de facto difícil. E, portanto, só umas ideias para finalizar. Esta decisão partilhada do tratamento com o doente é possível, tendo em conta que, obviamente, tem que haver um respeito pelo trabalho e pelo conhecimento de cada um e pelas experiências de cada um e pelas expectativas de cada um. É verdade que há uma disseminação e partilha global de informação, mas uma parceria ativa permite ao doente perceber melhor esta informação e, percebendo, vai ter dúvidas, vai ter questões e pode, obviamente, perguntar ao médico quais são as alternativas a este tratamento. Têm impacto, se calhar não são tão eficazes do ponto de vista científico, mas, ok, mas eu tenho uma alternativa. Se eu prefiro essa alternativa, tenho direito a ela. E, portanto, um diálogo bidirecional, na verdade, que enriquece a relação, torna-a mais confiante e contribui para um melhor efeito clínico. Os médicos têm realmente um imperativo ético de partilhar as decisões importantes com os doentes, independentemente do seu grau de conhecimento. Tem que se adequar a linguagem à pessoa que está à nossa frente. E os doentes devem também fazer parte desta ligação, fazendo questões e colocando todas as suas dúvidas sobre a mesa. E por isso é que a informação, se for clara e de ambos os lados, sobre riscos e benefícios, podemos chegar a uma decisão conjunta. E com isto termino dizendo que não se trata, acho que deixamos de ter a noção de que o médico decide pelo doente, mas também não é, como às vezes ouço, pôr a decisão no doente. Não está certo, porque o doente não tem, por muito que seja ele o elemento que autoriza no fim o tratamento, ele não detém todas as competências técnicas para dizer que este é o melhor tratamento. Portanto, tem que haver esta conversa, esta partilha, para que depois, no fim, o médico possa dizer esta é a melhor opção, tendo em conta isto, isto, isto e isto, tem estes riscos, tem estes benefícios, e o doente, com base naquela informação toda e nas dúvidas que partilhou, ok, aceita aquele tratamento ou solicita uma alternativa. E, portanto, a ideia é fazer uma comunicação partilhada para ter uma decisão mais informada possível.